Fala pessoal, neste vídeo eu vou mostrar para vocês a atualização aqui na planilha e também no template, então fique ligado que tem muita coisa legal para vocês aí. Eu dei início aqui a um novo projeto utilizando o template, então vamos abrir aqui a vista 3D. Como vocês já sabem, nós temos aqui o showroom. Então esse showroom, onde eu deixo aí para vocês encontrarem de uma forma mais simples, todas as famílias. Claro, você pode deletar isso aqui para poder começar o seu projeto. Eu vou mudar o modelo de vista aqui para um elétrico sem tampas, só para facilitar aqui a demonstração com relação às caixas, Uma das novidades aqui agora é com relação às caixas CM9, CM10, CM17 e CM18. Nessas caixas, nós podemos utilizar disjuntores com correntes bem mais altas. Então isso implica que eu tenho que usar um disjuntor de caixa moldada. E esse disjuntor ele tem dimensões diferentes dos nossos mini disjuntores. Então por isso eu tive que fazer algumas adaptações aqui. A caixa CM9 é a que sofreu menos alterações porque o disjuntor dela ele fica limitado até 250 amperes. Isso é uma restrição aqui da concessionária CEMIG. Então nesse modelo de caixa nós vamos até 250. Para saber quais são os disjuntores e suas respectivas caixas, nós podemos utilizar aqui a planilha, que também passou por algumas atualizações. Eu criei aqui dentro da planilha uma que me mostra a relação de caixas da CEMIG, quais são os respectivos disjuntores ou até qual corrente nós podemos chegar, ou seja, qual carga também. Então, caixa CM1, por exemplo, eu posso chegar a um monofásico de 63, aí com um limite de 8 kW. A caixa CM2 já conseguimos alcançar 125 amperes, no mini disjuntor, então significa 47,6 kVA. Isso vale para as outras caixas também. Então, sendo objetivo, a caixa CM9 está aqui, um tri de 250, ou seja, até 95 kVA. A caixa CM10, ela já consegue atingir até 630 amperes, ou seja, 228 kVA. Existe aí uma outra caixa, que seria CM12, que vai até 800 amperes. Eu não tenho essa caixa aqui modelada ainda, mas nós temos a CM18, que também vai até 800 amperes. Então, essa tabelinha pode te auxiliar a você identificar a caixa e até qual disjuntor eu posso estar utilizando, ou até qual a carga que eu posso estar aplicando naquela caixa. Então, voltamos agora lá para o Revit para poder entender como funciona essa família. Basicamente, é uma família inteligente. Se você clica na família, aqui ao lado tem várias propriedades aqui, parâmetros dessa família. Existem parâmetros de tipo e de instância. Nós vamos trabalhar aqui os parâmetros de instância, que seriam esses que ficam aqui visíveis, quando eu clico nessa família. Então o primeiro parâmetro que eu quero demonstrar é com relação aos cabos aqui de entrada. Para esse modelo de caixa, a gente pode ter dois cabos de entrada aqui, dois cabos por fase. Então se eu marcar essa opção, você vai ver que ela já vai atualizar a família aqui, inserindo dois cabos aqui de fase, tá? Então isso aí é uma opção, entra na lista de materiais também, muda o tipo de conector aqui, tudo isso é quantificado, tá? Se você não quer, dois cabos aqui na entrada, a gente pode simplesmente deixar desmarcado aqui e ele volta na configuração inicial e, claro, muda o tipo de conector aqui também, que no nosso exemplo aí é um pino maciço. O disjuntor já está aqui, 250. Quando eu clico sobre a família, eu posso mudar aqui o disjuntor, qual a corrente desse disjuntor, O disjuntor cadastrado, essa família aqui, é a DL250 e ela é referenciada aí da Soprano. Então, claro, eu peguei o catálogo do fabricante e trabalhei com as dimensões ali, do catálogo. E aqui nós temos um limite de tamanho. Então, a caixa CM9 vai até 250, eu recomendo, peço que vocês que forem utilizar aqui, trabalhem com esse DL250. Não utilize o DL400, porque muito provavelmente vai desconfigurar. E também não há necessidade, porque o limite da caixa CM9 é 250 amperes mesmo. Então, essa aqui sofreu poucas alterações, basicamente, tá? Agora, quando a gente vai para a caixa CM10, aqui eu tive bastante novidades com relação à família.
Então, a mesma questão dos cabos aqui também existe, né? Eu posso deixar 2 cabos aqui na entrada. Então, se eu marcar ali, automaticamente faria a correção aqui. Mas perceba que aqui eu já estou utilizando o disjuntor, que é o nosso modelo DL400, lá da Soprano também, né? E outra questão bem interessante nessa família é que esse tipo de caixa, ele aceita até 4 disjuntores aqui, ó. Então, eu criei a opção de nós inserirmos mais disjuntores dentro dessa caixa. Então, a primeira coisa aqui que eu vou demonstrar é que o disjuntor 1, eu consigo alterar ele aqui, ó. Ele está com DL400, tá, né, de 400 amperes, mas eu poderia também utilizar o DL250. Se eu marcar o DL250 aqui, você vai perceber que o tamanho desse disjuntor caixa moldada é menor. Então, ele vai fazer um pequeno ajuste ali, ó. Só que com esse ajuste os cabos ficariam um pouco afastados. Para isso, a única forma que eu encontrei é criar um novo parâmetro aqui, ó, para que você selecione. Ó, o primeiro disjuntor é maior do que 250? Não, então eu vou desmarcar. Se eu desmarco aqui, o cabo automaticamente já vai ficar mais baixo. Então, significa que ele vai ajustar aqui o comprimento desse cabo. Lembrando que esses cabos também são quantificados na lista de materiais. Então é interessante trabalhar essa representação e, claro, isso vai deixar o seu projeto muito mais fiel ao que vai ser executado lá. Agora, além dessa questão aqui, ó, eu posso trabalhar 2 ou até 4 disjuntores. Então, se eu marcar aqui a opção de 2 disjuntores, automaticamente já vai inserir um novo disjuntor aqui ao lado e com todas as conexões no barramento, né? Tudo isso muito bem representado. Agora, a questão da altura dos cabos também eu tenho que verificar. Então, se o disjuntor, o segundo, ele é maior do que 250, eu vou marcar aqui. No nosso exemplo aqui, ele está maior, né? Está 275 ali. E, claro, ele é um modelo DL400. Então, quando eu marco ali, ó, os cabos automaticamente se ajustam. Isso significa que eu posso trabalhar 2 disjuntores aqui acima aí de 250. Isso poderia chegar até 630. Posteriormente, no template, eu vou inserir disjuntor que vai até 630 aqui. Para essa caixa CM10, a gente consegue, então, trabalhar 2 disjuntores aqui, ó, até 400, por exemplo. Então, vamos marcar o primeiro aqui como um disjuntor aí de caixa moldada DL400. Agora aqui eu também preciso lembrar de marcar que o disjuntor é maior do que 250, né? Para ele já automaticamente fazer esse ajuste aqui. Isso não é feito através dessa opção aqui de iluminações, porque isso é uma questão do software. Agora eu posso colocar mais disjuntores aqui também. Vamos marcar aqui um terceiro disjuntor. E aí ele vai acrescentar o terceiro aqui. A questão é que, até o momento, na família, o terceiro disjuntor, eu posso trabalhar com ele só até o 250, porque limitações de tamanho aqui, de espaço também. Então, se eu coloco 2 já superiores a 250, o terceiro e o quarto disjuntor aqui, ó, eles vão ficar limitados na corrente até 250. Isso já vai atender uma gama muito grande aí de projetos, né? E tudo que eu marco aqui, mais uma vez, isso é quantificado, está lá na lista de materiais. Então, todos os conjuntos aqui, ó, as peças em si, elas estão sendo quantificadas. Então, acredito que essa seja uma das melhorias mais interessantes aqui, tá? Então, eu vou voltar, vou deixar apenas um disjuntor mesmo, vou desmarcar as outras opções aqui de disjuntores. Automaticamente aqui desmarcando, nós vamos ter apenas o disjuntor ali principal. E claro, eu mudo ele de acordo com o que eu necessitar aqui, de acordo com o dimensionamento. Eu vou fazer um exemplo aqui que vai ter um disjuntor de 400 com 2 cabos de fase aí, ó, chegando 2 cabos de 120. Então já vou marcar essa opção aqui para acrescentar o segundo cabo. Então essa vai ser uma configuração de um projeto que eu estou desenvolvendo. Agora, as outras caixas também passaram por essa adaptação. A caixa CM17, ela também aceita disjuntores maiores, né? Se você quiser escolher um disjuntor aqui de 400, por exemplo, a gente consegue. Só que vamos recorrer à planilha,
para saber aqui qual é o limite da caixa CM17. Se a gente não lembrar de cabeça, a gente vem aqui, ó, CM17 chega até 320 amperes. Então eu poderia, né, chegar nesse limite ali. Então, claro, eu não vou usar um superior porque a norma não permite, mas até 320, ó, eu tenho aqui um disjuntor 315, esse modelo da Soprano, tá? Mas a gente teria aí opções 300 aqui, por exemplo, também. Claro que, eventualmente, surgindo alguma demanda específica, os alunos aqui do curso me solicitam e eu faço ajustes que forem necessários aqui na família. Mas alterando aqui esse disjuntor, caixa moldada, automaticamente você vai ver que a dimensão dele é maior e ele vai, né, fazer ali o ajuste aqui no modelo em 3D, tá? Demora um pouquinho para carregar no início, mas já está feito o ajuste aqui. E aí, da mesma forma, você pode marcar aquela caixinha que determina que o disjuntor é maior do que 250 para reduzir um pouco ali o comprimento dos cabos aqui acima desse disjuntor. Visualmente, não teria problema nenhum. É só uma questão aí de quantificação mesmo, mas ali já fica ajustado corretamente também. Então essa é mais uma opção. E na caixa CM18, da mesma forma. Nós podemos manter aqui a entrada com 2 cabos de fase ou desmarcar essa opção, né? Deixar apenas um cabo para cada fase, né? E o disjuntor também, ó. O disjuntor está chegando aí até o de 400 amperes. Porém, esse tipo de caixa, ela atende aí disjuntores até 800 amperes, em alguns casos aí específicos, tá? Então, já está bem atualizado aqui com relação a essas caixas. E outra coisa bem legal é com relação aos diagramas unifilares. Eu vou abrir uma vista aqui que eu consiga demonstrar os diagramas para vocês, ó. Corte dos medidores aqui da CEMIG. Automaticamente, quando eu insiro uma caixa ali, ela já vem com essa representação aqui. Isso é um modelo de vista unifilar, tá? Vou dividir minha tela para que facilite o nosso entendimento, principalmente com relação à caixa CM10 aqui, ó. Imaginemos que eu tenha na caixa CM10, sei lá, 2 disjuntores aqui. Um de 400 e um outro disjuntor, vamos mudar esse segundo disjuntor aqui para um DL250 mesmo. Vamos colocar ele de 250 também. Vou mudar a questão da entrada dos cabos aqui, já fazer o ajuste, tá? No 3D ali a gente já consegue perceber, ó. Então eu vou tirar a opção de 2 cabos aqui, ó. O segundo disjuntor não é maior do que 250 e eu também não quero, 2 cabos por fase no primeiro disjuntor. Eu quero apenas um cabo por fase ali. Então automaticamente já vai ter esse ajuste ali visualmente no 3D. Então, olha que interessante. 2 disjuntores, um de 400, um de 250. O que eu preciso ajustar é o diagrama unifilar. O de 400 aqui, ó, ele já está referenciado. Porém, o segundo disjuntor, para a representação aqui ficar mais limpa, eu coloquei a opção da gente escrever realmente essa quantidade ali de disjuntores. Ó, através de um texto, a quantidade de disjuntores aqui vai ser, no caso, aí, ó, um de 400. Então, antes dele, eu vou colocar aqui, ó, um de 250 amperes, tá? Mais um de... Aí agora o 400 já existe, porque ele está referenciando a família, então não precisaria escrever ele novamente. Seria só um de 250 mais um de 400. Automaticamente essa informação já é inserida ali também. Então isso aqui, como tem muitas variações, né, não deu para automatizar tanto, mas já dá para ter uma ideia. Se fossem 2 de 400, era só escrever 2 aqui no lugar de 1. A gente viria aqui e escreveria 2, por exemplo. 2x automaticamente seriam 2 de 400 ali. E aí, claro, eu tenho que ajustar aqui na família, né? O segundo, ó, disjuntor 2 seria um DL de 400 também. Ó. Vamos colocar um DL de 400. Ele automaticamente já vai carregar ali. E eu também vou mudar a altura do cabo, né? Vou considerar que o cabo do segundo disjuntor é maior do que 250. Na relação de gráficos aqui, a gente teria uma representação mais fiel ao que vai ser executado. Aqui vocês estão vendo sem a tampa, mas isso é um modelo de vista aqui, ó. Se eu colocar um modelo de vista elétrico 3D, automaticamente a gente já vê ali a tampa com o corte
né, feito corretamente também na própria tampa da caixa, né? Só o suficiente aí para controle e manobra dos disjuntores. Então essas são algumas das atualizações aqui com relação ao template, e também fiz atualizações para que vocês, né, utilizem a planilha de uma forma mais fácil. Então bora lá para a planilha para que vocês entendam o que eu fiz aqui de melhoria. Basicamente tudo que já estava aqui eu já demonstrei em vídeos anteriores. O que eu fiz de melhoria foi que existia células ocultas aqui com relação às unidades. Ó, se você seleciona entre as colunas Q e X, clica com o botão direito, pede para reexibir e já vai aparecer umas colunas aqui de conferências. Essas conferências estão buscando dados lá também da unidade. Então, se você quiser fazer de uma forma bem rápida aqui uma conferência, olha, a primeira unidade, que é um comércio aqui, né, nesse projeto que eu estou desenvolvendo, ele está no fornecimento tipo C3. Então, ó, disjuntor de 80, cabo de 25. O outro é C8, então disjuntor de 200, cabo de 95. E aqui eu também já tenho o fator de potência final para essa unidade, tá? No total aqui, ó, a entrada dessa edificação vai ser um disjuntor de 400 com 2 cabos de 120 milímetros, tá? Então isso aí já vai adiantar bastante o nosso trabalho. Assim que você preencher as unidades, essas informações vão aparecer aqui automaticamente, porque a planilha já faz esse cálculo automático. Se você não quiser ficar vendo essa parte, você pode simplesmente selecionar essas colunas, clicar em ocultar. É basicamente isso, uma das melhorias que está chegando aí. E se você ainda não é aluno e ainda não adquiriu, eu vou deixar o link logo abaixo desse vídeo, onde você pode adquirir a planilha separadamente e pode adquirir também o template. Então, já fica aí o convite, te aguardo lá, que tem muita gente desenvolvendo projetos aí de uma forma bem mais automatizada e muito mais precisa. No mais, um abraço e eu fui!